Você já se sentiu no caminho certo e, de repente, tudo desmoronou diante de você? Já acreditou que estava defendendo a verdade, mas depois percebeu que talvez estivesse lutando contra ela? A história que você vai ouvir hoje não é apenas sobre Paulo, um homem que passou de perseguidor a pregador. É sobre transformação, sobre como um encontro pode mudar completamente a direção de uma vida e talvez também a sua. Prepare-se, porque neste vídeo você vai descobrir como Deus pode pegar alguém quebrado, orgulhoso e até violento e transformá-lo em um instrumento de esperança para o mundo. Fique até o final, porque cada detalhe dessa história vai revelar não apenas quem foi Paulo, mas também como você pode encontrar propósito, força e direção em meio às suas próprias lutas. Saulo não nasceu um homem comum. Vindo de Tarso, uma das cidades mais importantes da Cilícia, ele carregava em si duas marcas que moldariam profundamente sua identidade. Era judeu da tribo de Benjamim e, ao mesmo tempo, cidadão romano. Essa dupla cidadania lhe conferia privilégios raros. Por um lado, pertencia ao povo eleito, herdeiro das promessas de Abraão. Por outro, tinha acesso a direitos civis e políticos que poucos de sua nação possuíam no vasto império. Tarso, cidade de comércio intenso e ambiente cultural efervescente, também era centro de estudos respeitado, comparável às grandes capitais intelectuais da época. Crescer ali significava estar exposto tanto ao rigor das tradições judaicas, quanto às filosofias greco-romanas que permeavam cada rua, cada praça, cada escola. Ainda menino, Saulo foi levado para Jerusalém, onde recebeu a mais rígida formação religiosa possível. Educado aos pés de Gamaliel, mestre renomado e sábio fariseu, ele se tornou um estudioso profundo da lei de Moisés. Aprendeu cada mandamento, cada detalhe das tradições orais que os fariseus zelavam como muralhas de pureza espiritual. Mas esse conhecimento, em vez de conduzi-lo à graça, inflou seu zelo. Saulo conhecia a letra, mas não conhecia o espírito. Tinha as escrituras gravadas na mente, mas ainda não via aquele a quem elas anunciavam. Quando surgiu o movimento dos seguidores de Jesus, proclamando que o Nazareno crucificado havia ressuscitado e era o Messias prometido, Saulo considerou isso uma afronta imperdoável. Para ele, nada poderia ser mais blasfemo do que afirmar que o Filho de Deus havia sido morto numa cruz romana, a mais vergonhosa das execuções. Esse pensamento inflamava sua ira. E, em nome de Deus, Saulo se tornou inimigo declarado da igreja. Em Jerusalém, sua fúria era notória. Ele entrava nas casas, arrancava homens e mulheres de suas famílias, arrastando-os para as prisões. Respirava ameaças e violência contra todo seguidor do caminho. Sua perseguição não era movida por ambição política ou desejo de glória pessoal, mas por uma paixão cega, uma devoção distorcida. Ele acreditava sinceramente estar defendendo a santidade de Israel, e, no entanto, cada passo que dava o afastava do Deus que dizia servir. Se essa mensagem já está falando com você, aproveita e se inscreve agora, porque aqui cada história vai abrir ainda mais os seus olhos e fortalecer a sua fé. Mas havia uma cena que marcaria para sempre sua consciência: o julgamento e morte de Estevão. Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, havia sido levado ao Sinédrio por anunciar com ousadia que Jesus era o Cristo. Diante dos líderes, proclamou toda a história de Israel, acusando-os de resistirem continuamente ao Espírito Santo. Sua voz era clara, sua coragem inabalável. Quando declarou ver o Filho do Homem em pé à direita de Deus, o ódio dos presentes explodiu. Eles taparam os ouvidos, gritaram e o arrastaram para fora da cidade. Ali, com pedras nas mãos, o apedrejaram até a morte. E Saulo estava lá. Não lançou pedras, mas consentiu. As testemunhas depositaram seus mantos aos pés dele,
como que buscando aprovação. Ele concordou, silencioso, mas com o coração inflamado. E mesmo quando ouviu Estevão orar, Senhor, não lhes imputes este pecado, não se comoveu. A oração de perdão atravessou o ar, mas encontrou nele um coração de pedra. A partir dali, a perseguição contra a igreja ganhou ainda mais força. Muitos cristãos fugiram de Jerusalém, espalhando-se por outras regiões. Mas Saulo via nisso apenas uma oportunidade. Se eles corriam, ele os perseguiria. Se eles se escondiam, ele os caçaria. Era um caçador de almas, convencido de que servia a Deus. Porém, enquanto ele afiava suas armas de ódio, o céu já preparava sua maior surpresa. O homem que julgava estar no caminho certo estava prestes a descobrir que caminhava na direção oposta. E na estrada de Damasco, seu destino seria virado do avesso. Com a reputação de perseguidor consolidada em Jerusalém, Saulo não se contentou em ver os cristãos apenas dispersos. Ele queria arrancá-los de cada cidade, sufocar o movimento antes que crescesse. Por isso, pediu cartas ao sumo sacerdote, autoridade máxima entre os judeus, concedendo-lhe permissão oficial para prender seguidores do caminho em Damasco e trazê-los algemados de volta. Aquelas cartas, guardadas com orgulho em seu manto, eram para Saulo como troféus. Símbolos de autoridade, chancela do céu em sua mente distorcida. Ele acreditava que fazia a vontade de Deus, mas, na verdade, marchava contra o próprio Deus. A estrada para Damasco se estendia diante dele, sob o sol ardente do Oriente. Cada pedra do caminho parecia ressoar com a confiança de Saulo. Ele viajava acompanhado de outros homens, cúmplices e guardas, todos com a mesma certeza de que estavam em uma missão sagrada. Mas no meio do dia, algo inesperado aconteceu. O céu se rasgou em luz. Uma claridade tão intensa que superava o próprio sol desceu sobre ele. Era como se todo o firmamento tivesse se curvado para aquele instante. A glória o envolveu e Saulo caiu por terra. A força que antes sustentava seus passos desapareceu diante daquilo que não podia controlar. Do meio da luz, uma voz ecoou, firme e pessoal. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atordoado, tremendo, com o coração tomado de pavor, Saulo balbuciou, quem és tu, Senhor? A resposta veio como trovão que quebra o silêncio. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Naquele instante, tudo o que Saulo acreditava desmoronou. Aquele que ele julgava derrotado na cruz estava vivo, glorificado e falava diretamente com ele. A cruz não era derrota, era vitória. O perseguido era, na verdade, o Senhor. A teologia de Saulo caiu por terra junto com seu corpo. Quando abriu os olhos, percebeu que já não via nada. Estava cego. Seus companheiros o ergueram pelas mãos e o conduziram até Damasco. O homem que havia entrado na estrada como caçador de cristãos, agora entrava na cidade como prisioneiro de uma revelação divina. 3 dias permaneceu em jejum e silêncio, em trevas externas, mas em intensa luz interior. Enquanto Saulo aguardava, Deus levantava outro personagem da história, um discípulo simples, chamado Ananias. O Senhor o chamou em visão e lhe deu a ordem. Vai à rua, chamada Direita, e procura um homem chamado Saulo de Tarso, pois ele está orando. Ananias, surpreso, temeu. Todos sabiam quem era Saulo, mas Deus respondeu, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. A vida de Saulo estava prestes a ser quebrada, moldada e renascida. Na casa onde estava hospedado, Saulo permanecia em silêncio. 3 dias de escuridão, 3 dias de oração, 3 dias de espera. O homem que antes respirava ameaças, agora suspirava apenas por misericórdia. O orgulho havia sido arrancado, a força transformada em fragilidade.
Enquanto jejuava, não sabia que em outro ponto da cidade Deus falava com Ananias, preparando o encontro que mudaria sua vida para sempre. Ananias, apesar do temor, obedeceu. Bateu à porta da casa e entrou, encontrando Saulo sentado, cego, de semblante abatido. Aproximou-se e disse palavras que soaram como bálsamo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Ao impor as mãos, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele voltou a enxergar. Mas a visão que agora possuía não era apenas física. Seus olhos se abriram para a eternidade. Levantando-se, foi batizado, lavando nas águas o peso de toda a sua história de perseguição. O perseguidor morria, e dali surgia o discípulo. Dias depois, começou a pregar nas sinagogas que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. O choque foi imediato. O antigo inimigo agora anunciava com ousadia a fé que tentara destruir. Mas a fúria de seus opositores não tardou. Os judeus tramaram sua morte, vigiando os portões de Damasco. Então, em segredo, os irmãos o colocaram em um cesto e o desceram pela muralha durante a noite. O caçador se tornava perseguido. De Damasco, Paulo seguiu para Jerusalém. Ali, os discípulos ainda desconfiavam de sua conversão. Foi Barnabé quem se levantou, acreditando nele, levando-o aos apóstolos e relatando como o Senhor lhe aparecera no caminho. A partir dali, Paulo começaria a viver não mais como inimigo da fé, mas como um instrumento escolhido para levá-la às nações. O tempo de preparação havia terminado. Em Antioquia da Síria, a igreja crescia entre judeus e gentios, e o Espírito Santo começou a mover corações para algo maior. Durante um período de jejum e oração, a voz do Senhor foi clara: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Não era escolha humana, nem plano estratégico de líderes religiosos. Era a ordem do céu. Após impor as mãos sobre eles, os irmãos os enviaram. Assim teve início a primeira viagem missionária registrada na história da igreja. A primeira parada foi a ilha de Chipre. Cruzando a região, chegaram até a cidade de Pafos, onde encontraram o procônsul romano Sérgio Paulo, homem inteligente e curioso acerca da fé. Contudo, havia um opositor, um mágico judeu chamado Elimas, que tentava desviar o governador da verdade. Foi então que Saulo, agora chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, o encarou e disse: ó filho do diabo, cheio de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão de Deus está sobre ti e ficarás cego por um tempo, sem ver o sol. Imediatamente, escuridão o envolveu e ele tateava buscando quem o conduzisse pela mão. Ao presenciar o ocorrido, Sérgio Paulo creu, maravilhado com a autoridade do Evangelho. A partir desse momento, o nome Paulo passou a ser usado, ecoando nas estradas e nas cartas que mudariam a história. O perseguidor tornara-se pregador, e o pregador já se tornava apóstolo. Seguindo viagem, chegaram a Antioquia da Pisídia, onde Paulo pregou nas sinagogas. Muitos creram, mas os líderes judeus se levantaram contra eles, expulsando-os da cidade. Em Icônio, a cena se repetiu: conversões, oposição, perseguição. Em Listra, após Paulo curar um homem aleijado desde o nascimento, a multidão se inflamou de entusiasmo e quis oferecer-lhe sacrifícios, pensando que eram deuses. Paulo rasgou suas vestes e clamou: por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais ao Deus vivo. Pouco tempo depois, incitados pelos judeus, os mesmos que quase os adoraram se voltaram contra eles. Paulo foi apedrejado, arrastado para fora da cidade e dado como morto. Mas,
cercado pelos discípulos, levantou-se e voltou a pregar no dia seguinte. A primeira viagem terminou com a confirmação de que o Evangelho não era apenas para Israel, mas também para as nações. Povos que antes adoravam ídolos agora conheciam o Deus vivo. Paulo e Barnabé retornaram relatando que a porta da fé fora aberta aos gentios. O retorno de Paulo e Barnabé a Antioquia trouxe alegria, mas também levantou uma grande questão. Alguns judeus convertidos começaram a ensinar que os gentios não poderiam ser salvos sem primeiro se submeterem à circuncisão e à lei de Moisés. A tensão cresceu e a unidade da igreja estava em risco. Foi então que os apóstolos e anciãos se reuniram em Jerusalém para decidir. O concílio foi marcado por testemunhos e debates intensos. Pedro se levantou e declarou: Deus, que conhece os corações, deu aos gentios o Espírito Santo, assim como a nós. Por que tentar a Deus, impondo um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, assim como eles. Paulo e Barnabé relataram os sinais e maravilhas que haviam presenciado entre os povos. Tiago concluiu: não devemos impor peso sobre os gentios que se convertem a Deus. A decisão foi clara: salvação pela graça e não pelas obras da lei. Apesar da vitória, um episódio doloroso ocorreu. Ao planejarem uma nova viagem, Barnabé quis levar João Marcos novamente, mas Paulo não aceitou, lembrando-se de sua desistência anterior. O desacordo foi tão intenso que se separaram. Barnabé partiu com Marcos para Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas como companheiro. Mesmo em meio à ruptura, Deus expandia a obra, multiplicando a missão em diferentes direções. Na nova jornada, Paulo conheceu Timóteo, jovem de mãe judia e pai grego, que se tornaria seu filho espiritual. Mas o Espírito Santo começou a impedir Paulo de pregar em certas regiões, até que numa visão, um homem da Macedônia apareceu clamando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Era o chamado para a Europa. Em Filipos, Paulo e Silas encontraram Lídia, vendedora de púrpura, cujo coração se abriu para a mensagem. Ela foi batizada com toda a sua casa e hospedou os missionários. Mas a oposição não tardou. Após libertar uma jovem possuída por espírito de adivinhação, Paulo e Silas foram acusados, espancados e lançados na prisão. Feridos e algemados, cantavam hinos à meia-noite. Então, um terremoto sacudiu os alicerces, abriu as portas e quebrou as correntes. O carcereiro, prestes a tirar a própria vida, ouviu Paulo dizer: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Tremendo perguntou: que devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Naquela noite, a prisão se transformou em igreja. De lá, Paulo seguiu para Tessalônica, Bereia e depois Atenas. Diante dos filósofos do Areópago, usou um altar ao Deus desconhecido para proclamar o Criador, aquele em quem vivemos, nos movemos e existimos. Alguns zombaram, outros quiseram ouvi-lo outra vez. Mas houve também os que creram, e assim a semente do Evangelho foi lançada até no berço da filosofia. De Atenas, Paulo seguiu para Corinto, uma das cidades mais movimentadas do Império. Ali, em meio ao comércio, à imoralidade e aos templos pagãos, permaneceu 1 ano e meio, pregando com ousadia. Muitos creram, inclusive Crispo, principal da sinagoga, e sua família. A igreja em Corinto nasceu em meio a desafios, e Paulo, como pastor e apóstolo, precisou instruí-los com firmeza para que permanecessem fiéis no meio de uma cultura corrompida. Depois de Corinto, Paulo retornou a Antioquia, mas logo partiu novamente, desta vez com destino a Éfeso. A cidade era um centro espiritual e comercial, dominada pelo culto à deusa Diana. Ali encontrou discípulos que haviam crido, mas ainda não conheciam plenamente o Espírito Santo. Ao impor as mãos sobre eles, foram cheios de poder.
Falaram em línguas e profetizaram. Por 2 anos, Paulo ensinou na escola de Tirano, e a palavra do Senhor se espalhou por toda a Ásia Menor. Milagres extraordinários aconteciam. Até lenços e aventais que tocavam o corpo de Paulo eram levados a enfermos, e estes eram curados. Demônios eram expulsos com autoridade. O impacto foi tão grande que praticantes de feitiçaria, ao crerem no Evangelho, trouxeram seus livros de magia e os queimaram publicamente. O valor era imenso, mas diante da verdade, qualquer preço parecia pequeno. Contudo, o avivamento trouxe oposição. Demétrio, um ourives que lucrava com a venda de miniaturas da deusa Diana, incitou a multidão. Em pouco tempo, a cidade inteira se agitou, e no teatro ecoava o grito: "Grande é a Diana dos Efésios." Por horas o tumulto ameaçou virar tragédia, mas Deus preservou Paulo. Mesmo sob hostilidade, a igreja em Éfeso se tornou uma das mais fortes do cristianismo primitivo. Foi nesse período também que Paulo confessou carregar um espinho na carne, algo que o mantinha dependente da graça. Ele aprendeu a viver não apoiado em si mesmo, mas no poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Após anos de ministério intenso, Paulo decidiu regressar a Jerusalém, mesmo sabendo, pelo testemunho do Espírito Santo, que o aguardavam prisões e tribulações. Em Mileto, convocou os presbíteros da igreja de Éfeso para uma despedida marcada por lágrimas. Recordou-lhes como havia servido com humildade e perseverança e declarou com firmeza: "Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus." Suas palavras cortaram os corações dos irmãos, que o abraçaram e choraram, conscientes de que não o veriam mais. Chegando a Jerusalém, Paulo foi recebido com alegria pelos discípulos, mas logo enfrentou hostilidade. Alguns judeus o acusaram falsamente de profanar o templo e trazer gentios para o lugar santo. A multidão enfurecida o arrastou para fora e começou a espancá-lo. A intenção era matá-lo ali mesmo, mas soldados romanos intervieram, prendendo-o e conduzindo-o à fortaleza de Antônia. Na escadaria, Paulo pediu para falar ao povo. Ferido e acorrentado, contou sua história, sua origem farisaica, sua perseguição aos cristãos e o encontro com Jesus no caminho de Damasco. Mas, ao mencionar que fora enviado aos gentios, a multidão explodiu novamente em gritos de ódio. O comandante romano, sem compreender tamanha fúria, ordenou que fosse interrogado sob açoites. Porém, Paulo questionou: "É lícito açoitar um cidadão romano sem ser condenado?" Ao ouvir isso, os soldados recuaram, e sua condição de cidadão romano lhe garantiu proteção. Levado diante do sinédrio, Paulo usou de sabedoria e declarou: "Sou fariseu, filho de fariseu, e estou aqui por causa da esperança da ressurreição dos mortos." Imediatamente, o conselho se dividiu entre fariseus e saduceus, e a sessão terminou em tumulto. Naquela noite, o próprio Senhor lhe apareceu e disse: "Tem bom ânimo, Paulo, porque assim como deste testemunho em Jerusalém, importa que também o faças em Roma." Conspiradores planejaram matá-lo, mas seu sobrinho descobriu e avisou o comandante. Assim, Paulo foi escoltado por uma guarda de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros até Cesareia, onde defendeu sua fé diante de Félix, Festo e o rei Agripa. A todos, Paulo não apenas respondeu às acusações, mas anunciou o Evangelho, declarando que Cristo havia ressuscitado. Agripa, constrangido, disse: "Por pouco me persuades a ser cristão." Finalmente, como cidadão romano, Paulo apelou a César. Embarcou rumo a Roma, mas a viagem foi assolada por um vendaval chamado Euroaquilão. O navio se despedaçou, mas conforme o anjo de Deus lhe prometera, todos os 276 homens sobreviveram, chegando à ilha de Malta. Ali, Paulo foi mordido por uma serpente e não sofreu dano algum.
curou enfermos e pregou a Cristo. Até no naufrágio, o evangelho avançava. Finalmente, Paulo chegou a Roma. Embora prisioneiro, não estava em masmorras escuras, mas em uma casa alugada, vigiado por soldados romanos. A cidade que ele tanto desejara alcançar agora se tornava palco de sua missão final. Ali, recebia a todos que vinham ouvi-lo, judeus, gentios, curiosos e até soldados da guarda imperial. Mesmo algemado, falava do reino de Deus com ousadia e sem impedimento. Suas correntes não eram barreiras, mas testemunhos vivos de que a palavra de Deus não está presa. Foi nesse período que nasceram algumas de suas cartas mais profundas. Aos Efésios, Paulo revelou os mistérios do corpo de Cristo e as armas espirituais da fé. Aos Filipenses, escreveu sobre alegria em meio ao sofrimento, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Aos Colossenses, exaltou a supremacia absoluta de Cristo. E a Filemão, mostrou a beleza do perdão e da reconciliação. Cada linha era tinta misturada com lágrimas, esperança e convicção de que a cruz era suficiente. Segundo a tradição, após um tempo de liberdade, Paulo voltou a ser preso durante a perseguição brutal de Nero. Agora, não havia conforto, nem casa alugada. Estava em uma cela fria, à espera do julgamento que todos sabiam terminar em morte. Foi nesse contexto que escreveu sua última carta, a segunda a Timóteo. Suas palavras revelam ternura e firmeza. Pediu que trouxessem Marcos, aquele mesmo que antes o abandonara. No fim da vida, Paulo o chamava de útil, mostrando que a reconciliação era fruto inevitável da graça. Então escreveu o que ecoaria como sua despedida: já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Pouco tempo depois, foi levado para fora dos muros de Roma. Como cidadão romano, foi condenado à decapitação. Não houve discursos em sua defesa, nem multidões em apoio, mas os céus estavam de pé. A espada cortou o silêncio, e o corpo tombou, mas sua voz jamais foi calada. Do sangue derramado de Paulo, nasceram gerações de fé. Seu legado atravessa séculos. Não viveu para si, não buscou fama, poder ou riquezas. Viveu para Cristo, morreu em Cristo e deixou ao mundo uma herança eterna. Ainda hoje, suas palavras continuam ecoando: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Se essa palavra tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Assim como Paulo, você também pode ser instrumento de transformação. Deus abençoe.